Quero convidar a amada igreja para a leitura bíblica da primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 2, os primeiros 10 versículos. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 12. Postemo-nos em pé e acompanhemos reverentemente a leitura bíblica, vazada nesses termos. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama, acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como Pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Ó Deus, estamos diante da Tua palavra, bendita e eterna, palavra que dessedenta a nossa alma sequiosa, palavra que alimenta os nossos corações famintos, palavra que alumia os caminhos tenebrosos, palavra que nos dá segurança da redenção, da salvação em Cristo. E vimos pedir-te humildemente nesta hora que fales ao nosso coração profundamente, desvendando-nos as verdades aqui contidas, dispondo o nosso coração para conhecer e viver a Tua vontade, Senhor. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar os nossos lugares. Quero ressaltar do texto lido as seguintes expressões no versículo 2. Tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus. Depois, no versículo 4, lemos assim: visto que fomos aprovados por Deus a ponto dele nos confiar o Evangelho. Depois, no versículo 8, querendo-vos muito, estávamos prontos não apenas a oferecer-vos o Evangelho de Deus, mas a nós mesmos. Por fim, no versículo 9, labutamos noite e dia para não vivermos à custa de nenhum de vós, e assim proclamarmos o Evangelho de Deus. A razão de estarmos aqui nesta manhã é o Evangelho. O motivo pelo qual esta igreja foi iniciada, organizada e tem vivido estes 118 anos é o mesmo Evangelho. O motivo principal da sua vida, o sentido dela, sua significância, a razão de ser dos seus dias também é o Evangelho. E digo isso
não apenas desde que você tomou ciência desta mensagem, conheceu o seu valor, mas mesmo antes disso, era o Evangelho anunciado e proclamado desde sempre, que visava a sua própria vida e existência. Sim, a igreja está fundada nesta palavra evangélica. A igreja está sedimentada nesta proclamação de raiz, esta mensagem que concede ao nosso coração e à nossa vida um motivo especial de ser. Não apenas existimos, não apenas passamos os nossos dias, mas encontramos valor e motivo no Evangelho do nosso Deus. O apóstolo Paulo escreveu esta preciosa epístola aos Tessalonicenses, reconhecendo o valor do Evangelho na fundação e na formação desta comunidade. E ele diz que este Evangelho chegou até Tessalônica e a partir de Tessalônica repercutiu nos arredores. Capítulo 1, versículo 8, nós lemos: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. E no versículo 9, Paulo avança para dizer que a proclamação desta mensagem repercutiu de tal sorte que as pessoas que ouviam falar acerca do que o Evangelho fez na vida daquela comunidade, levou muita gente também a deixar o paganismo, a idolatria, a vida sem sentido, a existência vazia, para servirem também o Deus vivo e verdadeiro. Porque o Evangelho tem esse poder transformador. O Evangelho traz consigo o poder de mudar, de modificar a vida, a família, as instituições, as nações. E nós cremos nisso e por ele labutamos e por ele trabalhamos. E eu quero aqui, diante desta celebração de aniversário muito especial, e lembrados que somos das nossas raízes no Evangelho, pontuar alguns aspectos que me parecem bastante claros nesta passagem lida e que servirão certamente de instrução para nós. A primeira lição importante: o Evangelho tem origem divina. O Evangelho começa no coração de Deus e ganha o seu significado porque procede de Deus. É por essa razão que neste capítulo 2, na sua parte inicial, pelo menos por 3 vezes, Paulo se refere ao Evangelho de Deus. Versículo de número 2, no versículo de número 8, no versículo de número 9, Paulo assim expressa: este é o Evangelho de Deus, sua origem divina. E é muito importante termos isto em conta, especialmente nos nossos dias, porque muita coisa que se chama Evangelho é tudo menos o Evangelho de Deus, menos a proclamação da boa nova que procede do âmago do ser divino. Chama-se Evangelho, mas não necessariamente é o Evangelho de Deus. Nós que temos uma tradição, sim, reformada, mas por que não dizer evangélica também, vemos-nos muitas vezes em dificuldade para sermos apresentados, porque muito daquilo que se chama evangélico nos nossos dias, e evangélico vem de evangelho, não expressa a realidade do Evangelho de Deus. É o Evangelho do bem-estar pessoal, social, o Evangelho do comodismo dos recursos materiais, dos bens financeiros. É o Evangelho edulcorado, adocicado, o Evangelho que afasta todo o empenho, sacrifício, dedicação, consagração. É o Evangelho que não traz aqueles requisitos próprios que vão estampar o caráter de Deus.
e isso tem sido anunciado de púlpitos, isso tem sido proclamado através de meios de comunicação de massa, e de tal maneira que nós precisamos voltar ao Evangelho que tem origem divina, o Evangelho de Deus. Este Evangelho que, à luz das Escrituras, começa muito antes do mundo ser formado. E uma expressão paulina muito cara ao nosso coração afirma que Deus assim intentou antes da fundação do mundo. Que bom saber que antes do mundo ser criado, nos decretos eternos de Deus, Ele já propunha esta realidade. É aqui que nós estamos firmados, desde antes da fundação do mundo. Mas no tempo e no espaço, o Senhor Deus cria o mundo. E o autor aos Hebreus vai dizer que é a palavra de Deus que cria o mundo. E essa palavra criadora nos é apresentada nas primeiras páginas das Escrituras Sagradas, nas suas narrativas que se conjugam para mostrar que não se trata de um acaso, não se trata de algo que surgiu por geração espontânea, mas por propósito divino. E nós vamos avançando um pouquinho mais na nossa leitura bíblica e nos deparamos também com a triste narrativa da queda, do ingresso do pecado no mundo, e com o pecado a morte que perpassou a todos aqueles que vieram a este mundo. No entanto, nesta mesma página das Escrituras que nos relata o triste episódio da queda, somos anunciados do Evangelho. Gênesis capítulo 3, versículo 15, conhecido como proto-evangelho, ali nos apresenta a vitória do descendente da mulher, projetando para a figura do Filho de Deus encarnado, Cristo Jesus, o nosso Salvador. A palavra que cria o mundo é a palavra que restaura este mundo. É o Evangelho que redime o mundo dos seus pecados. Então logo somos advertidos da queda, da perdição, somos assistidos pela redenção, pela salvação. Este é o Evangelho de Deus. Avançamos algumas páginas ainda no primeiro livro da Bíblia, e quando da chamada do grande patriarca Abraão, que deixa terra, parentela, vai pelos caminhos de Deus para a terra que lhe havia sido prometida, e o Senhor diz: você vai ser bênção para todas as nações da terra, porque de ti procederá uma descendência. O apóstolo Paulo, quando retoma esta temática de Abraão, na carta aos Gálatas, capítulo 3, afirma que ali era a mensagem não de uma descendência múltipla, mas do descendente de Cristo Jesus. O Evangelho tem origem divina, é o Evangelho de Deus. E é este Evangelho de Deus que tem sido proclamado nesta igreja, nas suas mais variadas fases, nos seus diversos pastorados, com a vida de muitos daqueles seus ancestrais, famílias já históricas desta igreja, e outras que vieram se agregar, e aquelas que ainda virão, também ouvirão o Evangelho que tem origem divina, que é o Evangelho de Deus. Nós podemos avançar um pouco para também aprender que o Evangelho tem origem divina, mas o Evangelho tornou-se uma responsabilidade nossa. É de Deus, é do coração de Deus, é dos seus propósitos eternos, é aplicado na história, mas é conferida a nós a responsabilidade de recepcioná-lo e de anunciá-lo e de proclamá-lo. No versículo de número 4, Paulo diz: nós fomos aprovados por Deus a ponto dele nos confiar o Evangelho. Nós falamos muito de confiança. Nossa confiança em Deus é a expressão da nossa fé. O que é crer, se não confiar na obra de Deus, confiar na sua pessoa e na sua obra.
fazer uma profissão de fé, ratificar esta fé, como pudemos até ouvir da família que é novamente recepcionada nesta igreja, é declarar: confiamos em Deus, pois curiosamente Deus também confia em nós. Não que Deus tenha fé em nós, Ele não depende disso, ainda bem, né? Nós é que temos que ter fé nele. Mas confiança aqui está no sentido de que Ele nos confiou uma responsabilidade, Ele nos legou uma demanda, Ele atribuiu a nós uma incumbência da qual nós devemos atender, devemos nos desincumbir dela. Eu creio que aqui é bom lembrarmos de muitas das parábolas bíblicas, ou mesmo de outros textos bíblicos, e ressalto uma delas, a dos talentos. Nesta parábola, Jesus ilustra o seu ensinamento, afirmando que um homem sai em viagem e confere a alguns dos seus funcionários responsabilidades, condições, recursos, como quisermos elaborar a ideia dos talentos, recursos materiais inclusive. E a um deu 5, e a outro 2, e a outro 1. E na volta então, para saber o que foi feito com aquilo que foi confiado, sabemos que o de 5 trouxe outros 5, produziu, trouxe bons resultados. O de 2 também multiplicou por 2, mas aquele que havia recebido um único não fez nada. Guardou no bolso do paletó, enterrou, cavou, ficou amedrontado, e o juízo recaiu sobre a sua vida. A nós foi confiado o Evangelho para que nós o difundamos, o proclamemos, o anunciemos, usemos de todas as nossas capacidades e recursos. Hoje, inclusive, esse recurso tão fácil para nós, que é a mídia eletrônica, que se presta a tantos desmandos, que sirva para isso, que seja bênção para muitos corações. Nós devemos porfiar para ser como aquele que recebeu muitos talentos, e estamos multiplicando para a glória do Senhor, porque Ele vai cobrar de nós o que temos feito com a nossa responsabilidade. Por isso gosto muito quando folheio os boletins das igrejas e vou tomando conhecimento de que esta igreja está plantando novas igrejas, esta igreja está apoiando o movimento missionário próximo e remotamente pelo mundo afora. Esta igreja está preocupada com a sua circunvizinhança. Esta igreja entende que ela não se basta a si mesma. Esta igreja está empenhada no crescimento do reino de Deus, não é no seu autocrescimento, mas que a palavra de Deus seja difundida por toda parte. Por isso é notável que Paulo inicie esse capítulo 2 dizendo assim: vós sabeis, irmãos, pessoalmente, que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. A igreja deve ser prolífica, a igreja deve frutificar. A igreja o faz por intermédio da proclamação do Evangelho, que é sua responsabilidade. Aprendemos aqui que o Evangelho tem origem divina. Sabemos também que o Evangelho é uma responsabilidade que foi atribuída a nós no tocante à sua difusão. Mas em terceiro lugar, nós aprendemos nesta passagem também que este Evangelho não é proclamado no vazio, não é anunciado por sobre uma página em branco, ele não é pregado e as pessoas de bom coração e muito abertamente dizem: mas era exatamente o que a gente estava precisando e a gente não sabia. Sim, em muitos casos nós vamos ter esta feliz resposta, mas provavelmente na maioria das situações nós seremos contraditados. O Evangelho é anunciado num contexto de muita oposição, quando não até de perseguição. Por isso Paulo afirma no versículo 2: nós tivemos ousada confiança para anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Em meio a muita luta. Ele faz menção do episódio vivido na cidade de Filipos, primeira cidade
do continente europeu que conheceu o Evangelho. E naquela cidade, Paulo vai proclamando a palavra de Deus, pessoas vão se convertendo, mas indivíduos inescrupulosos que se prevaleciam da boa mente dos cidadãos comuns para extorquir recursos por intermédio de atividades espirituais escusas, incendiaram a população para coibir a caminhada apostólica, evangélica de Paulo, missionária, do servo do Senhor. E Paulo foi perseguido, e Paulo foi preso, e Paulo foi maltratado. Paulo não esqueceu disso, mesmo tendo tido uma libertação miraculosa à meia-noite lá no cárcere, quando o próprio carcereiro estava a ponto de tirar a sua vida por imaginar que os presos teriam todos se evadido. Paulo diz: não faça isso, não dê cabo da sua vida, estamos aqui. E ele então diz: então conta a história da sua vida. E Paulo então evangeliza, e ele ali crê no Senhor Jesus e toda a sua casa. Uma conversão de uma família, leva-o para a sua residência para ele ser curado dos seus ferimentos. Paulo passa a pregar na casa de Lídia, a grande empresária de púrpura naquela região. Mas Paulo nunca esqueceu das perseguições, por isso ele menciona aqui. Mas Paulo poderia ter avançado para lembrar também das perseguições que sofreu na própria Tessalônica. Capítulo 16 de Atos relata esse episódio de Filipos. Capítulo 17 fala da perseguição em Tessalônica, onde Paulo também chega, é bem recepcionado, muita gente vai se convertendo, mas de repente os judaizantes chegam e invertem todo o trabalho de Paulo, a ponto dos crentes de Tessalônica terem que resgatar Paulo e levá-lo às escondidas para a cidade vizinha de Bereia. E é curioso que a narrativa de Lucas em Atos 17 diga que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, que não maltrataram Paulo. Na dúvida, iam pesquisar as Escrituras para ver se o que ele estava pregando estava nas Escrituras Sagradas. No entanto, para os bereanos, Paulo não escreveu nenhuma epístola, mas para os tessalonicenses ele escreveu 2. São marcas que ficam no coração de um servo do Senhor, são marcas que ficam numa igreja que não se omite, que não está fechada nas suas paredes diante das oposições, e nós temos muito disso nos nossos dias. Temos liberdade de pregar o Evangelho no Brasil? Temos. Podemos fazê-lo abertamente? Podemos, mas bem conhecemos o ambiente beligerante no qual nós estamos inseridos. Pessoas que fecham os seus ouvidos e os seus corações à palavra. Pessoas que nos tomam por fanáticos comuns, por indivíduos exagerados na sua espiritualidade, por pessoas que estão interessadas em ganhos materiais e não nos bens espirituais que o Senhor tem para todo aquele que crê. Mas não podemos esmorecer. Conhecemos o contexto, estamos advertidos desta realidade, mas não para cedermos espaço, mas não para desistirmos, mas não para deixarmos de porfiar por este reino. O apóstolo Paulo apenas salienta que não há novidade nenhuma nisso. Se a nossa realidade do século XXI é essa, não foi diferente com Paulo, não foi diferente com os pais da igreja, não foi diferente com os reformadores, e de todos eles nós somos lídimos herdeiros, que devemos continuar desfraldando a bandeira do Evangelho. Evangelho que tem origem divina, Evangelho que é nossa responsabilidade proclamá-lo, Evangelho que é anunciado num contexto de oposição, mas o Evangelho que é mais do que apenas um discurso, é um estilo de vida, é um modus vivendi, é o nosso dia a dia, é a nossa prática. Versículo de número 8: querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a
própria vida. Por isso vos tornastes muito amados de nós. Estávamos prontos a oferecer a própria vida, e não apenas uma pregação, um estudo bíblico, um ar livre, uma atividade pontual da igreja, algumas horas que podemos nos dedicar a essa tarefa, àquele ministério, a uma jornada evangelística. É preciso que nós compreendamos que o compromisso que temos com o Evangelho não é um apêndice da nossa agenda tão corrida. Nosso tempo está curto, as atividades profissionais nos consomem, as acadêmicas também, não temos nem tempo para a família, mas um pouquinho de tempo a gente dedica à igreja, à pregação, à meditação. Não, é mistério que a nossa vida seja moldada pelo Evangelho, de tal sorte que estejamos atuando no exercício profissional, estejamos nas lides educacionais, estejamos no ambiente familiar, estejamos até na recreação e no lazer, estamos ali pulsando o Evangelho, estamos ali como referência do Evangelho. Sempre haverá oportunidade para dizer alguma coisa, ou oportunidade para manifestar algum gesto, ou temos uma postura tal que vai impactar os circunstantes, que vai fazer a diferença, que vai mostrar que somos quase que como uma ama, como diz o apóstolo Paulo, com uma atenção carinhosa, acariciando os próprios filhos. Porque não pode haver discrepância, não podemos assumir esta mensagem de salvação, de redenção em Cristo Jesus, falarmos do grande amor de Deus que levou Cristo a morrer em nosso lugar para nos purificar dos nossos pecados e sermos pessoas rudes, grosseiras, mal-humoradas, queixosas, sempre nos lamentando. Ao contrário, nós precisamos revelar um caráter elevado, uma postura condigna da fé, algo que de per si já vá causando impacto, de tal maneira que a palavra que for pronunciada dos nossos lábios estará devidamente respaldada pela nossa vida, porque o Evangelho que tem origem divina, o Evangelho que é responsabilidade nossa, Evangelho que é anunciado num contexto muitas vezes contraditório, precisa ser o nosso estilo de vida, precisa ser a nossa própria vida, precisa ser o nosso respirar e o nosso transpirar, de tal sorte que muitas vezes nós estaremos exortando, outras consolando, outras admoestando, não importa, o que importa é que estaremos vivendo de um modo digno de Deus, que nos chama para o seu reino e glória. Que Deus continue a derramar profusas bênçãos sobre a vida desta igreja aniversariante e que ela continue sediando no seu coração este bendito Evangelho de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.